coloque uma caneta, um marcador de Bíblia, algum pedacinho de papel onde você possa marcar esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quando você achar, você diga assim: achei. Amém. Quem não achou ainda, fala assim: estou procurando. Ainda estou vendo pessoas, irmãos, irmãs, desfolhando a Bíblia, né? A escola dominical, eu acredito, eu creio que tem vaga. Não tem vaga? Quem é daqui da São Bernardo? Tem vaga na escola dominical? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Todos que acharam, coloquem um marcador de Bíblia, uma caneta, para que você possa marcar esse texto. Depois você vai lá no Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Onde nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Na banda Cala Sub Calabaxé. Se você crê em milagre, dê um glória e um aleluia nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 25, e segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu espero. Glória a Deus. Aleluia. A primeira leitura vai ser em Mateus, capítulo 25, onde diz o sermão, a epígrafe, diz: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Eu vou ler porque o tempo é curto, né? O tempo também é propício para ser pregada a palavra do Senhor. Os irmãos acompanhem só a leitura, para ganharmos tempo. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o quê? Não levaram o quê? Repita mais uma vez comigo nesta noite: não levaram o quê? A levando a cala sub calabaxé. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas a Bíblia fala que à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo e sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vendei e comprai para vós. E tendo ela ido comprar, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram à porta, e as outras dizem dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem não há de vir. Agora lá no livro de 2 Reis, enquanto você vai procurando, deixa eu só abrir um parênteses para falar o que vem a ser a parábola. Diga comigo: parábola. Parábola vem de 2 vocábulos gregos que diz parabola. Não para uma bola num campo de futebol, mas parar e bailar. Ou seja, trazer para o contexto. Porque Jesus, irmão, não é como o evangelista Ricardo, Jesus não é como o grande pregador evangelista Alexandre Nascimento, não é somente como o evangelista Denilson, mas Jesus, irmãos, ele era o pregador dos pregadores, ele é o Senhor dos senhores, ele é o mestre dos mestres, e ele ensinava, irmão, como ninguém ensina, ele pregava como ninguém prega. Por mais que eu venha ser um grande pregador na banda Cala Sub Calabaxera, eu não vou chegar aos pés do meu mestre. Então Jesus, irmãos, ele ensinava por parábola, porque a parábola queria o quê? Trazer para um contexto. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quem quer azeite aqui nesta noite, levante a mão. Amém. Quem precisa e carece de azeite, levante a mão. Amém. Irmãos, eu sou a primeira pessoa a levantar a minha mão que careço, preciso, necessito e dependo única e exclusivamente do azeite do Senhor. Porque o azeite, irmãos, é um dos símbolos do Espírito Santo. Quem depende do Espírito Santo, levante a sua mão. Amém. E uma mulher das mulheres da
dos filhos dos profetas, chamou e clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me o que és que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, mas tenho uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Mais uma vez, uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Quem é vaso vazio aqui nesta noite? Levante a mão. Irmão, Deus só enche o vaso que está vazio. Se eu e você estiver cheio, Deus não vai encher nesta noite, não. Quem está vazio, levante a mão e glorifique, exalte e magnifique o nome do Senhor. Então entra e fecha a porta, e sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu o postideiro e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu, pois que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda outro vaso. Porém lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Quem tem dívida aqui, levante a mão. Irmãos, se vocês falarem que não tem dívida, eu vou pedir a vocês: Alexandre, paga minha dívida. Você pode pagar minha dívida? Irmãos, na banda Cala, Sub, Calabaxera, todos nós temos dívida essa nada. Na banda Cala não é diferente dessa mulher. E ainda por cima era uma viúva. Quem poderia pagar a dívida dela? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, coloque a Bíblia no banco. Feche a sua Bíblia, mas não feche o seu coração. Somente os seus olhos vão ficar fechados. Os seus ouvidos não vão ficar fechados. Os seus ouvidos vão ficar abertos para ouvir o que o Senhor quer falar nesta noite. Porque eu creio, irmãos, eu tenho plena convicção que o Espírito do Senhor, o azeite do Senhor está aqui nesta noite. Xanabanda Cala Sub Calabaxé. Soberano Deus e amado Pai Celestial, Pai, nesta noite se encontra aqui, Pai, a tua noiva. Se encontra aqui a tua igreja nesta noite, Pai, reunida, Pai, com um propósito, Pai, que ela carece, ela necessita de ouvir a tua voz. Pai, eu quero ser exclusivamente dependente de ti nesta noite. Que, Pai, tu venha me usar, Senhor, como profeta, como canal de voz tua nesta noite. Pai, que eu venha diminuir, que tu venha crescer. Pai, que o azeite, Pai, que foi derramado sobre o profeta Eliseu, a porção dobrada, Senhor, que veio sobre o profeta Eliseu, não venha somente sobre a minha vida, venha também aqui na minha retaguarda, Senhor, sobre o dirigente desta casa, evangelista Alexandre, para que ele juntamente, Senhor, com os demais obreiros, com os demais evangelistas, possam estar orando pela minha vida, para que eu possa, Pai, transmitir a tua palavra nesta noite. E eu te peço também, Pai, Pai, na nave da igreja, Pai, aquelas pessoas que entraram por esta porta, eu acredito, Pai, tenho plena convicção, que ainda que entraram, Senhor, com necessidade, Pai, não vão voltar, não vão sair dessa porta, dessa casa, Pai, com o mesmo, Senhor, que entrou, vão sair diferente. Assim eu te agradeço, te peço, Senhor, a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Enquanto eu bebo um pouco de água, você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Irmão, nesta noite, eu tenho a convicção plena que o azeite que vai ser derramado sobre a minha vida, se você crer, se você acreditar, você vai ter mais azeite do que o azeite daquela viúva. Você crê? Levante a sua mão. Se você crer, se você acreditar com determinação, com plena convicção, a mesma convicção que esse pregador está tendo esta noite, você vai ter mais azeite que Daniel teve quando Deus o livrou da cova de um leão. Você crê? Levante a sua mão. Amém. Se você crer, você acreditar, irmão, você acreditar com convicção, você vai ter mais azeite que Cedraque, Mesaque e Abednego quando foram livrados da fornalha do fogo. Você vai ter sempre azeite. Teu azeite nunca vai acabar. Mas para isso é necessário você acreditar. Você crê? Antes
antes de chegar ao texto dessa mulher, porque, irmãos, o primeiro passo, né, que a gente vê é que essa mulher ela era o quê? Viúva, não é? É o primeiro passo que eu observo, que eu entendo, que eu visualizo, que ela era uma viúva, né? Viúva, né? E o seu marido, o segundo passo, é que além de ela ser viúva, muitas mulheres são viúvas, né? Mas ela tem um outro passo, um outro tópico importante, interessante, que eu observo, que eu entendo e que eu visualizo nesta mensagem. É que o primeiro é que ela era viúva, mas o segundo passo é que ela tinha uma dívida. É como eu falei, eu tenho dívida, você tem dívida, todos nós temos dívida. Mas antes de chegar até essa mulher, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia relata, a Bíblia enfatiza e menciona que essa mulher, ela clamou pelo homem de Deus. Quantas das vezes, irmãos, eu e você, nós às vezes clamamos, chamamos, pedimos para alguém orar por nós, para alguém às vezes, irmãos, chegar para poder tentar dar solução ao meu problema, à minha dificuldade, à circunstância que eu e você atravessa, e às vezes não encontramos ninguém, até porque, irmãos, às vezes nós não confiamos, não podemos dar crédito, né, a certas pessoas, na verdade, até aqueles que se dizem, que se intitulam profetas e profetizas da casa do Senhor. Você está entendendo? Dê um grito de glória a Deus. Mas aquela mulher, irmãos, ela clamou por Eliseu. E Eliseu era um verdadeiro profeta. Por aí existem tantos falsos profetas, tantos profetas errantes, tantos profetas duvidosos. E ser profeta não é fácil. Tanto que João Batista perdeu o quê? A sua cabeça. A sua cabeça foi o quê? Colocada numa bandeja de prata. Ser profeta, se eu falar de para alguém levantar a mão, quem quer ser profeta, depois de falar que o profeta João perdeu a sua cabeça, eu acho que quase ninguém vai querer levantar, mas eu sou a primeira pessoa que continua a levantar a mão, falando que eu quero ser profeta. Você quer ser profeta? Levante a sua mão. Irmãos, e Eliseu ele seguia os passos de um profeta. Será que você e eu também, irmãos, temos condições, temos plena convicção de seguir os passos de um profeta? Seguia os passos de um profeta, mas irmãos, ainda que Eliseu ele seguia os passos de um profeta, ainda que ele queria ser usado como profeta, porque ele seguia os passos de quem? De Elias. Elias foi um grande profeta na terra. E como nós vamos falar do azeite nesta noite, né? Eu já fico feliz porque eu estou vendo aqui um recipiente. Posso pegar aqui, pastor? Posso pegar aqui? Um recipiente de azeite. Todos estão vendo na minha mão. E eu vou fazer aqui depois uma ilustração, ao qual vocês vão entender o processo ao qual chega a vir a ser o azeite. Mas antes eu quero falar do processo que Eliseu passou. Eliseu passou por 4 processos. Porque Elias, quando ele é levado numa carruagem de fogo, num carro de fogo, né? Eliseu já sabia disso. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia narra, enfatiza e menciona que Eliseu, irmãos, ele arava a terra com os bois. Não é verdade? A Bíblia não diz isso? Mas a Bíblia diz também lá no 2º livro de Reis, capítulo de número 2, que quando Elias, o profeta Elias, aquele, irmãos, que fazia milagre, aquele que, irmão, profetizava, aquele que era realmente o verdadeiro profeta, que as pessoas poderiam dar crédito a ele, a Bíblia fala que quando o Senhor o iria levar numa carruagem de fogo, num carro de fogo, o que acontece? Eliseu não larga do pé de Elias. Eu já abro um parênteses, irmão, para dizer para mim e para você, se você quer ser o sucessor de um profeta, se você quer ser um sucessor de um professor numa escola dominical, se você quer ser um professor, quer ser alguém, um sucessor de alguém que é do grupo do dirigente de louvor, e irmão, você tem que seguir os passos dele, você tem que seguir os seus passos. Porque, irmãos, é difícil. E o tema desta mensagem nesta noite, o azeite paga qualquer dívida. Diga comigo, o azeite paga qualquer dívida. Mais uma vez, o azeite paga qualquer dívida. O azeite paga qualquer dívida. Mais uma vez, irmão, para estremecer todo o inferno, ainda que ele não tenha estrutura, mas para que ele fique totalmente desestruturado, o azeite paga qualquer dívida. Mas fala com convicção. Não fala de cabeça baixa, não. Não fala batido com os problemas, com a dificuldade, com as dívidas que você tem para pagar, não. Entrega na mão de Deus e fica com convicção. O azeite paga qualquer dívida. O
Eliseu e Elias, eles estavam em Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Gilgal, irmão, significa no original lugar de pedra. Diga comigo, lugar de pedra. Quando eu vejo, quando eu observo, quando eu entendo sobre lugar de pedras, eu entendo, irmão, que muitas das vezes eu e você, quantas pedradas, na verdade, Denilson, você já levou? Pedradas são críticas, são apontamentos, são calúnia. Quantas das vezes, irmão, tentam apontar você, criticar você, encostar você na parede e perguntar na banda cara sub e calabaxéria, quem pensa que tu és, aonde você veio? Irmão, não importa, importa que foi o Senhor que me colocou, não importa quem eu sou, importa é para quem eu prego, para quem eu falo, de quem eu falo. Então, o primeiro lugar, o primeiro processo aonde Eliseu passou foi Gilgal, lugar de pedra. Se você, irmãos, quer seguir os passos de um profeta, se você quer seguir um passo de um dirigente de louvor, se você quer seguir um passo de um professor de escola dominical, se você quer seguir um passo de algo na casa do Senhor, o primeiro lugar que você vai ter que passar é lugar de pedra. Você vai ser apedrejado, você vai ser caluniado, você vai ser apontado, você vai ser criticado. Na banda cara sub e calabaxéria. E não entenda isso, irmão, como você é um coitadinho, não. Você não é só um sofredor, não. Todos nós passamos por luta, todos nós passamos por problema, todos nós passamos por dificuldade, circunstância contrária. Mas saiba e creia de uma coisa: o Senhor está vendo tudo que você passa. Aleluia. Enquanto eu bebo mais um pouco d'água, você pode glorificar, exaltar e magnificar o nome do Senhor. Aleluia. E o segundo passo que Eliseu passa, porque, irmãos, quando Eliseu, Elias vai ao carro de fogo ser levado no redemoinho, ele fala assim: ó, Eliseu, fica aí, não vem comigo não. Mas Eliseu, irmãos, ele não larga Elias, ele continua indo com Elias. Não, meu Senhor, eu vou contigo aonde tu quer, que aonde tu for eu vou contigo. E o segundo lugar que ele foi Betel. Diga comigo, Betel. Diga comigo 3 vezes, Betel. Mais uma vez, Betel. Betel, no original, significa casa de Deus. Quantos estão na casa de Deus? Levante a mão. Aleluia. Irmãos, e quando ele chega lá em Betel, havia profetas lá, como também aqui, irmão, não só eu como profeta, há vários profetas, tanto aqui na minha retaguarda, como também há profeta aqui também na igreja. Você crê, levante a mão. Aleluia. E o terceiro passo, irmãos, que ele vai, o terceiro caminho que Eliseu é levado junto com Elias, é Jericó. Jericó nos lembra o que? De muralhas. Quantos lembram das muralhas de Jericó? O que aconteceu com as muralhas de Jericó? Foram o quê? Derrubadas. Mas nós somos como o monte de Sião. Ainda que venha o que aconteceu na minha vida, na sua vida, na nossa vida, não se abala, mas permanece para sempre. E o quarto, irmãos, e último, aonde Eliseu foi junto com Elias, foi Jordão. Diga comigo, Jordão. Diga comigo mais uma vez, Jordão. A última vez. Teve um certo rei chamado Naamã, que foi um